Fala galera, beleza? É hoje, hein, o grande dia, partida histórica, Grêmio e Flamengo, primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América. O rubro-negro, depois de 35 anos, voltando a disputar uma semifinal de Libertadores. E o otimismo é muito grande, mesmo com o Flamengo jogando este primeiro jogo fora de casa. Eu tenho certeza absoluta de que logo mais o Flamengo vai encaminhar a classificação que será consolidada no Maracanã para depois de 38 anos chegar a uma decisão da competição internacional e quem sabe chegar ao topo da América para enfrentar Boca Juniors ou River Plate, que na partida realizada na outra semifinal já largou na frente com a vitória por 2-0 sobre os arquirrivais. Eu tenho certeza de que o Flamengo vai obter um resultado positivo na partida desta noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Tem uma excelente notícia para vocês. Vocês sabem, né? Eu gosto de fuçar a história do Flamengo, o histórico dos confrontos e as estatísticas. Os números não mentem. É claro, depende muito da maneira como você os interpreta. Eles podem ser contra ou a favor. Mas eu tenho aqui um retrospecto excelente para passar para vocês. Em toda a competição de mata-mata, quando o Flamengo estava envolvido com o Grêmio e o Flamengo tinha essa briga pela classificação e o primeiro jogo foi em Porto Alegre, o Flamengo não perdendo, ou seja, ganhando ou empatando, invariavelmente o Flamengo se classificou no Maracanã. O Grêmio jamais conseguiu reverter um resultado adverso em uma primeira partida em seu estádio. Foi assim, por exemplo, no ano passado, na Copa do Brasil, na fase oitavas de final, quando o Flamengo enfrentou o Grêmio e lá empatou em 1-1. Foi inclusive gol do Lincoln no finalzinho, aos 49 do segundo tempo. Na partida de volta, o Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã e seguiu na competição. Foi assim também na Copa do Brasil de 2004, em que as duas equipes se encontraram e o Flamengo, mais uma vez, conseguiu surpreender o adversário. Naquela oportunidade, inclusive, o Flamengo venceu lá e houve um empate em 0-0 no Rio de Janeiro. Em 2001, as equipes se encontraram na semifinal da Copa Mercosul, atual Copa Sul-Americana. E o Flamengo, mais uma vez, conseguiu surpreender os adversários. Foram 2 empates e o Flamengo acabou passando. Em 1999, as equipes se encontraram pelas oitavas de final da Copa do Brasil e, mais uma vez, o Flamengo surpreendeu o Grêmio e conseguiu avançar na competição. A única exceção foi em 1997, mas aí não era uma briga por classificação, mas pelo título da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio decidiram a competição naquela oportunidade, um empate em 0-0 em Porto Alegre. Na volta no Maracanã, o Flamengo vencia por 2-1 até o finalzinho do jogo e estava com a taça na mão. Mas aí saiu o gol do Grêmio e o Grêmio, pelo critério de gol qualificado, naquela época valia na decisão, né? O gol fora de casa valia como critério de desempate e o Grêmio acabou campeão naquela oportunidade. Mas em outra competição mata-mata, em 1992, o Flamengo voltou a aprontar para cima do Grêmio. Foi nas oitavas de final da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Galera que não lembra, né? Os times que já haviam sido campeões, eles, numa competição organizada pela Conmebol, eles se enfrentavam em mata-mata, né? Em jogos de ida e volta, iam avançando na competição até que só sobrassem 2 para decidi-la. E o Flamengo, naquela oportunidade, despachou o Grêmio. O Flamengo ficou no meio do caminho da Supercopa. Foi derrotado, né, pelo Racing Clube. Empatou, né? O jogo foi até realizado em São Paulo. O Maracanã estava interditado porque na final do Brasileiro teve a queda da grade de proteção. Até, lamentavelmente, veio a falecer, né, gente nessa tragédia. E aí o Maracanã estava interditado, o Flamengo teve que jogar em São Paulo, no Pacaembu, e aí o Flamengo não conseguiu obter uma vitória diante do Racing. O Racing venceu por 2-1, jogando lá em Buenos Aires, e acabou ficando com a vaga para decidir com o Cruzeiro, que foi campeão naquela oportunidade, aliás, bicampeão. O Cruzeiro já era o atual detentor do título de 1991, ganhou também em 1992. A curiosidade, Renato Gaúcho era o grande nome do Cruzeiro naquele time da Raposa. Ele era o principal craque e ajudou o Cruzeiro a conquistar o título. E alguns meses antes,
o Renato Gaúcho havia enfrentado o Flamengo em uma final, né? Na final do Brasileiro de 92, o Renato jogava pelo Botafogo, jogou a primeira partida e não jogou a segunda, porque ele foi mandado embora pelo Emil Pinheiro, porque pagando uma aposta com um amigo já falecido, né? O saudoso artilheiro Gaúcho, eles apostaram um churrasco. E aí, como o Renato Gaúcho perdeu, ele teve que pagar o churrasco, dando picanha na boquinha do Gaúcho. E aí os jornais estamparam isso na primeira página, foi uma farra, e os torcedores do Botafogo se sentiram altamente ofendidos com aquilo e pressionaram para que o jogador fosse mandado embora. Inclusive houve muita suspeita de que o Renato Gaúcho teria entregue o jogo e tal. Isso é uma grande sacanagem, inclusive, com esse que é um dos maiores jogadores da história recente, né? Recente que eu digo dos últimos 30 anos do futebol brasileiro. E aí a gente pode remontar para mais atrás, né? Já que Flamengo e Grêmio também se encontraram na final do Brasileiro de 1982. Flamengo que também conseguiu arrancar um empate no jogo de ida e na volta venceu no Maracanã e conquistou o seu segundo título nacional diante do tricolor gaúcho. Então, são essas as circunstâncias que eu tinha para passar para vocês, ou seja, amplamente favoráveis. O Flamengo hoje, não saindo de campo com uma derrota, com certeza o Flamengo chega na final da competição, porque o Grêmio não terá forças para reverter o resultado diante do rubro-negro na partida de volta no próximo dia 23 no Maracanã, que com certeza estará completamente lotado. Aí muita gente vai falar, cuidado, hein? Porque o Grêmio também perdeu para o Palmeiras na fase anterior, nas quartas, e reverteu o resultado em São Paulo. Primeiro, o Flamengo não é Palmeiras, já começa daí, entendeu? O time do Flamengo eu acho até mais qualificado que o Palmeiras, está provando isso, inclusive na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. O Palmeiras já ficou pelo caminho e o Flamengo seguiu, está chegando à sua semifinal. E com relação a esta circunstância, Flamengo, para mim, tem mais time que o Grêmio, em condições normais de temperatura e pressão da Flamengo. Lógico que o fato de jogar fora de casa, a torcida vai estar apoiando. O Grêmio tem aí um encosta, vamos dizer assim, equilibra um pouco as coisas nessa partida de logo mais. Mas a gente lembra, né? 4.000 torcedores do Flamengo estarão presentes na Arena do Grêmio também para fazer aquele barulho. A gente sabe, né? A torcida do Flamengo calou a do Internacional no Beira-Rio, na fase anterior, nas quartas de final. Então não custa nada fazer a mesma coisa com o Grêmio. Com relação à situação do time, são jogadores todos experientes, todos tarimbados, alguns inclusive acostumados a disputar mata-mata de Champions League diante de grandes clubes do futebol europeu. Você acha que os caras vão tremer atuando na Arena do Grêmio? Claro que não, né? Então é um time experiente, é um time tarimbado, é um time que está muito bem armado pelo técnico Jorge Jesus. O Flamengo vai com força máxima, vai com uma equipe considerada a melhor, né? A melhor formação que o técnico português tem à sua disposição. E eu tenho certeza, não é achismo não, tá? Eu tenho certeza que o Flamengo vai obter uma vitória hoje. Agora, se vai ser 1-0, 6-0, 5-0, não faço a mínima ideia. Mas que o Flamengo hoje sai de campo com uma vitória e a classificação encaminhada para a final da competição que será realizada em Santiago, na capital chilena, com certeza o Flamengo sai de campo hoje com uma vitória. Para calar os críticos, para ter inclusive mais tranquilidade durante este período de 3 semanas, para se dedicar à manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro e, é claro, também já para fomentar essa questão envolvendo até a torcida, que com certeza estará lotando, a exemplo do que a torcida do Grêmio fará hoje na Arena do Grêmio. A torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã no próximo dia 23 e vai fazer da vida do Grêmio um inferno durante todos os 90 minutos. Mas eu acredito no Flamengo, estou trazendo a vocês um retrospecto amplamente favorável do rubro-negro nas partidas de mata-mata em que o Flamengo conseguiu um resultado positivo, um empate ou uma vitória, atuando na primeira partida, atuando em Porto Alegre no primeiro jogo. Beleza, galera? Se você gostou, deixa o seu like, beleza? O seu joinha é muito importante aqui para este vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu comentário aqui no campo abaixo e, é claro, deixa o seu like também. Eu também aceito. Agora, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinare o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas demais redes sociais,
Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Eu vou ficando por aqui em esse Tudo sobre o Flamengo, mas você pode aí passear pelo canal, tem outros quadros, como o Comentário Sem Freio, tem o pós-jogo, por exemplo, amanhã de manhã você vai chegar aqui no meu canal, já vai encontrar um pós-jogo novinho em folha da avaliação desta que será a vitória do Flamengo diante do Grêmio, atuando em Porto Alegre pela Libertadores. Tem também crônicas em homenagem ao Flamengo e até dicas do Cartola para que você que é ligado no Fantasy Game do Campeonato Brasileiro. Então, permaneça por aqui, entendeu? Passeie pelo canal. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me encontrar em um outro vídeo. Forte abraço!